Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais um episódio do programa Controle Externo nesta quarta temporada de 2025. Este aqui é o nosso cenário, é onde costumeiramente fazemos o nosso programa, mas hoje nós vamos mudar um pouquinho essa dinâmica, porque o programa Controle Externo desta semana traz assuntos importantes e que tem a ver com o dia a dia da nossa Corte de Contas aqui do estado de São Paulo. Durante o ano de 2024, ano do centenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foram eleitos 4 projetos prioritários que partiram dos próprios servidores para a implantação dentro deste ano e conseguir continuar isso ao longo dos anos. Ou seja, estratégias que possam ajudar o dia a dia dos nossos servidores em 4 áreas importantes. No programa de hoje, você vai conferir 2 mini documentários que tratam sobre 2 desses projetos. E é o que eu convido você a acompanhar agora. Esse primeiro tratando especialmente sobre a auditoria do nosso tribunal. Os relatórios da fiscalização são de suma importância. A fiscalização é a base do tribunal. Uma fiscalização bem feita que dá início a todo o processo. Todas as informações são necessárias naquele relatório. Através de um bom relatório da fiscalização, com os dados precisos, que podemos tomar uma boa decisão e apresentar um bom resultado para a sociedade. Para elaborar nossos relatórios, a gente buscamos informações de diversas fontes, seja do processo eletrônico, seja dos demais sistemas do tribunal, seja os documentos enviados, pela origem. Então a gente pega de diversas fontes, mas realmente uma boa parte das informações que a gente busca já está no processo eletrônico, já foi inserida pela origem no processo eletrônico. A dificuldade do preenchimento do relatório era que a gente tinha que buscar os eventos no processo, as folhas, as datas e preencher lá, o que poderia causar erro. E esse relatório, ele por ser sempre atualizado pelos DSFs, ele é um relatório muito importante. Então os pontos lá são essenciais, principalmente para o relator. Então a gente tem que cumprir todos aqueles itens, mesmo que tenha que pedir para o jurisdicionado, só que isso é um trabalho, infelizmente, ainda muito manual. O pessoal aqui da fiscalização, a gente sempre comentava até que seria muito interessante que alguns desses processos, esses processos, na verdade, já fossem gerados automaticamente, já que essas informações já estavam nos nossos sistemas. E muitas vezes a fiscalização que está na ponta, que está na base, que vê as mudanças que ocorrem, que vê as inovações que são necessárias. Até chegar no conselheiro perceber que precisa mudar alguma coisa, às vezes demora muito tempo. Então é o servidor que está lá na ponta, aqui na base, que tem a ideia mais rápida, que pode incentivar a modernização do tribunal. Então acho muito importante a participação de todos os auditores, de todos os servidores em projetos de inovação do tribunal. O tribunal não são só os conselheiros, somos todos nós. Nós já estamos para conhecer o campeão, o grupo campeão de vivências e rotinas da fiscalização, um dos eixos dos nossos projetos inovadores. 742 respostas. Venham comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. E o grupo vencedor é o grupo de número 3. Pré-auditoria de contratos IA. Venham para o palco, venham para o palco, com 53% dos votos. Pré-auditoria de contratos. Vamos receber aqui Silvia Cristina Ferreira Costa, Andrei Fernando da Silva Ribeiro, Aldra Lucine Martins de Souza, Pedro de Castro Rubio Poli e Pedro Ribeiro Fagundes. Quando estruturamos os projetos para o CAPEFIS de 2024, tivemos a preocupação de desenvolver eixos temáticos distintos. O Annual Audit
é aquele que talvez mais seja voltado às atividades de fiscalização que o tribunal tem que desenvolver. E ele tem por objetivo facilitar a estrutura do relatório da fiscalização, que é o primeiro elemento, aquele elemento seminal de um processo que se desenvolve no tribunal e que deságua com um julgamento a ser proferido pelas câmaras, pelo pleno ou por julgador singular, conselheiro ou conselheiro substituto auditor. A ANEAudit é um sistema que ele busca a criação de pré-relatórios de auditoria que vão subsidiar a atuação dos auditores de controle externo no exercício da fiscalização. Esses pré-relatórios, eles vão automatizar a coleta de algumas informações que não requerem uma análise muito aprofundada das informações que são buscadas nos documentos, no processo eletrônico. Então, eu estou aqui há 18 anos no Tribunal de Contas, eu entrei em 2006 e desde então eu tenho acompanhado a evolução tecnológica do Tribunal, desde a implantação do Aldesp, do processo eletrônico e de vários outros sistemas que foram sendo implantados ao longo desse tempo. Então, para mim está sendo extremamente interessante participar desse novo projeto tecnológico do Tribunal, principalmente porque ele foi criado aqui na fiscalização. A partir do nosso dia a dia, das dificuldades que a gente verificou no dia a dia do nosso trabalho, nós tivemos essa ideia e saiu daqui, foi criado aqui, e esse projeto vai beneficiar o meu trabalho e dos meus colegas. Bom, o projeto se iniciou quando surgiu na casa a possibilidade desse programa, projeto de inovação, né? E aí a gente sempre estava debatendo sobre ideias e a inteligência artificial era o assunto da casa. Depois que o Ania foi lançado, todo mundo só falava disso. Aí começamos a conversar um com o outro, um colega meu, que eu sempre troco ideia, que é de uma outra diretoria. Eu comentei com ele já fazia vários trabalhos com a inteligência artificial. O Normélio, um diretor aqui da casa, e a gente sempre trocava ideias sobre soluções. Não tinha uma solução pronta, mas a gente tinha uma série de ideias. Aí eu comecei a pensar, puxa, essa é a oportunidade. Vamos chamar alguns colegas, montar um grupo, pensar o que a gente poderia sugerir para a casa. Foi assim que começou a ideia do projeto. Então, a gente queria fazer essa automação, mas não sabia como, se tinha tecnologia, se essa tecnologia era confiável, o nível de acurácia que sairia, e se colocasse inclusive uma inteligência artificial, onde ficariam esses dados, se ficasse numa nuvem, se isso sairia, se teria problema de segurança, LGPD. Então foram várias dificuldades que a gente foi pensando e aprendendo bastante sobre o tema também. Então, um colega nosso, o mesmo com quem sempre discute aqui sobre assuntos de inteligência artificial, nos indicou o Andrei. E aí formou-se uma ideia melhor. Aí ele falou, olha, eu vou ter que dar uma pesquisada para ver se isso é factível. Porque uma ideia sem ser factível, ela não pode ser uma inovação. Para ser inovação, a ideia tem que ter condições de ser implementada. E o André era o cara que ia pesquisar sobre isso e ia falar, olha gente, dá para a gente fazer alguma coisa. Dá para a gente apresentar um projeto. E nesse contexto eu fui procurado, né, pela Silvia e pelos demais companheiros da fiscalização exatamente para fazer um projeto utilizando essa tecnologia, né? Nós juntamos aí o útil ao agradável, que é essa vontade de ajudar no dia a dia do corpo de fiscalização e testar uma tecnologia e implementar uma tecnologia muito nova, mas também muito promissora, que poderia resolver vários problemas da fiscalização. E a premiação assim foi o ápice, né, desse trabalho, foi muito bom ter ganho o prêmio, principalmente por a votação ter sido pelos nossos pares, mas disso tudo, eu posso dizer que não foi o maior dos benefícios desse trabalho, né? Trabalhar com as outras áreas, conhecer principalmente a área de TI, que a gente não tem tanto contato, né? Então eles trouxeram para a gente a dinâmica, uma sistemática que a gente não conhecia, tiveram paciência para nos explicar como que funcionaria esse trabalho, assim como nós levamos para eles também toda a nossa rotina, como que funciona, da onde a gente tira as informações. São atividades que também eles não têm, porque não tinham tanto conhecimento.
doutor Renato, juntamente com a comissão, teve um dia marcado para falar quais eram os projetos que iriam apresentar no CAPEFIS. E dentre 4 temáticas, né? E cada temática teriam 3 grupos que entregaram o projeto. Então, expectativa total. Estávamos aqui, nós aqui, o André no andar dele, alguns colegas também pela casa, todo mundo, alguns torcendo a favor, contra. E aí foi uma satisfação imensa quando falaram o nome do nosso projeto. Eu nem acreditei, assim, foi muito bacana. A própria fiscalização, a própria casa, ela se mostrou uma casa, um pessoal, uma gente muito aberto à mudança, aberto à inovação. Mesmo que fosse uma tecnologia ainda emergente, né, na época, eu entendi que eles atenderam esse chamado da inovação, da mudança, de melhorar os nossos processos, de melhorar a efetividade da casa. Então, isso foi uma coisa assim que realmente no dia me emocionou bastante. Acho que talvez seja a melhor de todas as virtudes, é o fato dele ter nascido do servidor para a administração e não da administração para o servidor. Isso trouxe como resultado um trabalho dinâmico, um trabalho expressivo no sentido positivo em favor do trabalho do nosso auditor de controle externo e um ganho, sem dúvida, que o tribunal terá ao longo do tempo. É o primeiro desses trabalhos escolhido pelo próprio corpo de servidores do tribunal, e o nosso CAPEFIS 2024, que ficará para a história, tem nesse trabalho um dos seus grandes elementos. Na minha história, eu fui servidora do Tribunal de Contas já, eu fui auditora de carreira, trabalhei fazendo a fiscalização durante 11 anos em loco. Então, para mim é muito gratificante ver os servidores apresentando um trabalho, os servidores empenhados nesse trabalho e apresentando um produto aqui nesse final. E foi, de fato, assim, eu acredito que um reconhecimento também de que essa solução que a gente pensou, que a gente trabalhou, buscou desenvolver, é de fato uma solução que vem para somar, vem para contribuir com o trabalho que realizamos, e houve essa aceitação, esse acolhimento pela casa, pelos mais diversos setores, né, e principalmente pela fiscalização. Então é fantástico, uma oportunidade fantástica que todos devem procurar, sim, porque dá eu acho que dá como dizem, uma virada de chave no profissional. Uma situação que foi bastante positiva para mim foi a participação em reuniões com a cúpula da casa. Então a gente foi muito bem recebido, ver o interesse da presidência da casa, dos conselheiros que participavam, dos DSFs, e era uma situação que toda essa minha trajetória no tribunal ainda não tinha vivido. Então foi bastante gratificante essa participação, esse conhecimento dos bastidores, né, podemos dizer assim, da cúpula da casa. E nós estamos já realizando testes, inclusive mostramos para o comitê estratégico como funciona. Temos tido ótimos resultados. Da primeira fase para a segunda fase já foi um salto bem considerável. Então, mesmo hoje, já nos nossos testes aqui das DFs, ele tem sido muito interessante. Eu acho que o pessoal vai gostar. Com os trabalhos já em franco desenvolvimento e em fase de finalização, temos a convicção que para as nossas atividades ao longo de 2025, esse sistema estará em pleno funcionamento e à disposição da nossa fiscalização.
E vocês acompanharam o Ania Audit, um projeto muito importante que diz respeito ao dia a dia do trabalho dos nossos servidores. E agora eu convido vocês a pular de eixo comigo. Vamos falar sobre a área educacional, aprendizado e desenvolvimento dos nossos servidores. Outro projeto que foi desenvolvido ao longo do ano e que está nesse próximo mini documentário é o do EPC Play, que trata justamente sobre um aplicativo que vai ensinar e conseguir fazer as transformações necessárias dos nossos servidores nesse eixo educacional. Conteúdos que vêm da Escola de Contas Públicas do nosso tribunal, entre outros que você vai acompanhar como foi o desenvolvimento a partir de agora. Hoje em dia a gente vive na era da informação, então a maior dificuldade das pessoas é conseguir focar no conteúdo que ela precisa. Tem muito conteúdo disperso por aí e muito conteúdo de qualidade. Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de aprender coisas novas, mas a dificuldade que eu senti aqui é de ter uma plataforma, alguma coisa que trouxessem vários temas relacionados e que ao mesmo tempo dessem tarefas e mostrassem como a gente estava indo o nosso acompanhamento. Então era uma ferramenta que nos fazia falta, que agregasse várias, que colocasse dentro do seu conteúdo vários cursos diferentes e que nos dessem um direcionamento. É fundamental a atualização contínua. Não vai existir um dia que nós vamos inaugurar a qualidade total. Ela é buscada dia a dia através do aperfeiçoamento. E quando o Tribunal de Contas tem iniciativas que visem acrescentar conhecimento ao nosso corpo técnico, ele está imediatamente investindo na qualificação dos nossos jurisdicionados. Por quê? Porque um corpo técnico cada vez mais preparado terá condições de treinar, capacitar, dar informações para todos aqueles que estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas. Vamos para o resultado. EPC Play é o campeão. Pode subir aqui para o nosso palco. Trilhas de aprendizagem no Moodle e aplicativo EPC Play. É o abraço do grupo, emocionados. Dr. Renato já pode subir aqui conosco. Trilhas EPC Play. Muito bem. Grupo vitorioso do nosso eixo de número 2, impacto social, sustentabilidade e papel pedagógico. O EPC Play, ele surge da ideia de condensar num único local todo o conteúdo que a gente tenha sobre determinado tema. No caso, a gente fez o lançamento com a nova lei de licitações e contratos. E qual foi a ideia da trilha? A ideia aqui desse projeto foi criar uma trilha em que nós organizássemos esse conteúdo, seja em grau de complexidade, seja até num grau da própria ordem da lei, da própria lógica dela. Então, basicamente, a ideia era essa: organizar o que nós temos produzido aqui no tribunal dentro de uma trilha de aprendizagem. A trilha de aprendizagem, ela é um formato como se fosse um quebra-cabeça mesmo. A gente até deixou como logo, né, como representação, um quebra-cabeça que você consegue ir encaixando conforme a sua necessidade. Então não é um curso que tem começo, meio e fim. Você tem conteúdos ali dentro, você tem uma ordem que você pode seguir, que é proposta, é sugerida, mas você tem independência de transitar pelos conteúdos conforme a sua necessidade, interesse e conhecimento. Sendo essa a concepção inicial, a gente foi conversando e então surgiram vários outros elementos, como por exemplo a gamificação, que eu no começo torci um pouco o nariz, falei, gamificação, jogo no Tribunal de Contas, a gente é muito formal, não tem nada a ver com a gente, mas aí me venderam essa ideia e realmente acho que ficou muito legal. Os elementos de gamificação hoje são aceitos em escolas, universidades, a gente vê o valor que ele traz
com o aprendizado. A nossa trilha hoje, o nosso EPC Play, ele já trabalha com sistema de ranking, pontuações, ele distribui emblemas caso a pessoa consiga atingir determinados desafios, né? Só que também a gente quer transformar esse ranking em algo que traga um reconhecimento para os usuários. Então essa é uma das próximas etapas que provavelmente o EPC Play vai enfrentar. Representa essa iniciativa uma prova realmente cabal e importante da integração dos diversos segmentos do tribunal, especialmente daqueles que estão fisicamente mais distanciados da sede, que são os integrantes de unidade regional. O grupo dessa tese vencedora, e isso me deixou particularmente muito satisfeito, é um grupo que majoritariamente é integrado por servidores da unidade regional de registro, uma das unidades regionais com menor número de integrantes considerados os municípios e segmentos jurisdicionados que nós temos no tribunal, mas que nem por isso é daquelas que não é pujante no exercício da sua atividade, tanto que despertou interesse em participar com 4 integrantes e a qualidade do seu trabalho na medida em que foi vencedora. Aqui na Regional de Registro, a gente tem 13 servidores e eu sou o mais recente deles, tenho 3 anos de Tribunal de Contas. E eu vim de São Paulo também, da capital, mas viver no interior é uma experiência muito gratificante, tanto em termos de proximidade com o pessoal. A gente se encontra aqui no tribunal, conversa bastante no café, a gente se encontra fora do tribunal também, e vira e mexe, a gente está na feira, a gente está em algum supermercado e a gente se encontra. Então a gente acaba tendo essa convivência muito próxima um com o outro. Aí a gente consegue trocar ideias sobre diversos assuntos. Uma ideia que surge, a gente vai lá e já no café mesmo a gente se encontra e pode aprofundar essa ideia. E desde o lançamento do edital do Projetos Inovadores do KPFIS 2024, a gente se reuniu e a cada momento a gente fazia um brainstorm diferente. Cada hora surgiu uma ideia nova, a gente já se reunia e cada um acrescentava coisas novas ao projeto para a gente poder desenvolver da melhor forma possível. A gente vê na necessidade de ter informações de como funcionava a EPCP com relação aos cursos autoinstrutivos. A gente ligou lá e foi conversando com algumas pessoas e perguntamos com quem a gente poderia tirar algumas dúvidas. E foi indicada a Juliana, que depois foi convidada a fazer parte da equipe do trabalho. E a Juliana foi de grande valor para a equipe, porque ela acabou nos mostrando alguns caminhos que a IPCP já seguia para que a gente não errasse no produto, para que a gente não errasse na proposta do nosso trabalho, porque já era inclusive uma demanda de toda a casa. Isso facilitou bastante a condução dos nossos trabalhos. Eu achei que o pessoal de registro estava bem engajado, assim, bem preocupado com resolver, né, esse problema de organizar todo o conteúdo. Né, o Alexandre, que faz parte do grupo, hoje é uma referência na lei de licitações aqui no tribunal e foi quem desenvolveu, né, o conteúdo da trilha. O Regis, que fez até curso de Moodle, né, para que a gente conseguisse desenvolver um bom trabalho. E o Eduardo, que também ajudou muito na parte de desenvolvimento no Moodle, que trabalhou bastante com o Regis, com isso. O Rodrigo, que fez toda a liderança disso, né, do projeto. Então, eu acho que o pessoal estava bem engajado e foi uma ideia que chegou muito pronta, assim, né? Ela já estava bem construída. Eu acho que até por isso a gente conseguiu apresentar um bom trabalho no KPFIS, para que a gente conseguisse ter resultados concretos já tão rápido. Um dos desafios do projeto era conseguir integrar pessoas da sede, né, com a nossa equipe aqui da regional, por conta da distância. E após a pandemia, o investimento do Tribunal de Contas na área de informática e de comunicação online melhorou muito. Então a gente conseguiu fazer todas as nossas reuniões e o desenvolvimento do projeto em si.
há 6 anos aqui no Tribunal de Contas, né? E antes disso eu trabalhei pouco mais de 10 anos na iniciativa privada. Trabalhei no mercado financeiro e vários outros locais, né? Também, principalmente na área comercial. E assim, essa ideia, pelo menos para mim, foi muito nova. Eu nunca tinha tido a oportunidade de entrar num projeto de grande escala, assim, e bem fora da área que eu atuava, né? Então eu sou da área de fiscalização, meu trabalho é e aí de repente vou para um projeto diferente da área educacional, que de repente atinge todo o tribunal. Então foi uma experiência bem interessante e até gostei muito da ideia do tribunal de promover a inovação. Então a gente vem aqui, traz novas ideias e de repente essas ideias começam a ganhar alguma atração. No KPFIS foi tudo muito tenso no começo, né? Então a apresentação para 800 pessoas ali, e foi um KPFIS aí comemorativo, tava todo mundo querendo saber dos projetos, foi um projeto que foi votado, e depois na hora que a gente recebeu a notícia, né, quando o projeto foi votado, é muito gratificante saber que o seu trabalho é reconhecido e que está sendo importante, que é visto com tanta importância pelos servidores da casa. Então é interessante saber que a gente faz a diferença de alguma forma. Mas eu vejo com bons olhos, porque abriu portas para eu conhecer novas pessoas, né? E os feedbacks que a gente recebeu da ferramenta em si mostra que a gente fez a coisa certa. A gente divulgou uma ferramenta que permitiu multiplicar o conhecimento dentro do tribunal. Uma das coisas que a gente mais conseguiu aprender no projeto, falo por conta própria, é o trabalho em equipe. Sem equipe a gente não conseguiria fazer nada. E eu tenho um orgulho muito grande da minha equipe na Unidade Regional de Registro, porque a gente aprende muito com isso, aprende a ouvir as pessoas, aprende a lidar com opiniões diferentes e tudo em prol do mesmo objetivo. Eu me sinto muito honrado e orgulhoso por fazer parte do Tribunal de Contas, porque ele reconhece e valoriza todos os servidores, mesmo aqueles mais recentes. Então eu tenho 3 anos de casa, mas eu me sinto muito à vontade aqui dentro do tribunal e me sinto muito reconhecido profissionalmente. Durante o projeto eu tive contato com diversas pessoas e desenvolvi diversas competências diferentes. Eu acho que a ideia genial desse projeto foi ter colocado um item de transversalidade. Então eu conheci pessoas diferentes, com experiências diferentes, competências diferentes e pude crescer muito, tanto pessoal quanto profissionalmente com isso. A primeira trilha que nós lançamos foi a da nova lei de licitações. Ela já conta com centenas de usuários e milhares de acessos. A gente acredita que quando essas trilhas forem lançadas para o público externo, vai aumentar ainda mais a procura por esse conteúdo. Mas a gente já tem um feedback positivo dos usuários da casa. Muitos deles chegaram a me procurar pessoalmente, via Teams ou até dentro do fórum das trilhas, para mencionar o quanto foi valoroso usar a ferramenta, o quanto ela traz uma nova cara para o mundo, que já era uma ferramenta que o tribunal usava, mas hoje ela está com um visual muito mais atrativo. E uma nova plataforma que nasce na orientação dos próprios colaboradores do tribunal. É o EPC Play, Escola Paulista de Contas Digital Play, para que você tenha acesso a todo esse conhecimento múltiplo que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo disponibiliza. Esta ideia, que é apresentada de uma maneira mais modernizada e com uma linguagem que diz mais aos conteúdos que hoje atraem a atenção do público, especialmente do público mais jovem, nós conseguimos, acredito, a partir dessa plataforma, apresentar uma exposição interessante, abrangente e que permite que a mensagem seja capturada com maior qualidade. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais do desenvolvimento desses importantes projetos durante o ano de 2024. E claro, agradeço a você que nos acompanhou até esse momento, também a Rede Alesp pela exibição do nosso programa, a Rede TCESP, também a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que retransmitem
todo o nosso conteúdo e já reforço o convite para que na próxima semana você esteja comigo em mais uma edição do nosso programa Controle Externo, onde vamos conhecer os outros 2 projetos prioritários que também foram desenvolvidos ao longo do ano do centenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nos vemos lá. Tchau!